Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Senhores, dadas as circunstâncias de transmissão hoje, eu não vou pedir para serem dadas as notas, porque vai ficar complicada a nossa análise, mas eu queria ouvir um de cada vez, começando pelo Adiel Reis, sobre a análise desse jogo e desse título do Palmeiras aí. Estevão Barros e Cássio Ângelo, que eu não sei se me escutam, mas enfim. Dadas as circunstâncias, eu achava que o Água Santa fosse oferecer alguma resistência a mais para a equipe do Palmeiras. Mas, pelo primeiro tempo, e novamente, vou me fazer repetitivo aqui, o primeiro tempo seria decisivo para essa partida, porque dependendo da forma como o Água Santa fosse resistir a essa pressão inicial do Palmeiras, ele poderia oferecer algum perigo. Não ofereceu resistência, levou 3 gols e assim perdeu o campeonato. Palmeiras, por sua vez, trouxe a decisão para dentro de casa e fez o dever de casa. Ganhou, mostrou superioridade, mostrou que tem um elenco que, apesar de ser reduzido, é um elenco que entende as ideias do treinador. E Abel Ferreira, para mim, foi o craque da partida, sem sombra de dúvida, porque ele conseguiu motivar o time, que parecia que não estava ligando para essa decisão, que perdeu na Bolívia, perdeu daquela forma lá que a gente falou assim, sem vontade. A gente acreditava, inclusive, que o Palmeiras fosse jogar sem vontade essa partida, mas não sentiu a pressão e jogou muito bem. Foi a melhor partida do Palmeiras no ano. A gente pode comparar assim com a Supercopa e tal. O Palmeiras é merecedor do título, mais um título, é o melhor time do Brasil no momento e é o time a ser batido, Estevão Barros, que apesar dos pesares e pela forma que jogou hoje, se continuar assim, vai ser o time do ano no Campeonato Brasileiro, viu? No futebol brasileiro. Pois é, mais um título do Palmeiras que vai mostrando sua força aí nessa reta final, especialmente nessa final. Cássio Ângelo ali também mostra sua força de espirro. E eu queria saber de você, Cássio, como é que você avalia essa campanha palmeirense que, mais uma vez, termina em título do Campeonato Paulista? Concordo com as palavras do Adiel Reis. Eu acho que, apesar dessa equipe do Palmeiras ser uma equipe reduzida, mas é uma equipe que entende as ideias de jogo do Abel, o treinador bicampeão paulista agora, bicampeão da Libertadores também. Tem um elenco e tem a sua ideia de jogo prontas no Palmeiras. Claro, ainda tem tem 2 reforços aí que vão estrear, no caso é o Richard e o Arthur, que jogaram pela equipe B do Palmeiras, a equipe alternativa, assim podemos dizer, mas que podem potencializar mais ainda esse elenco quando performarem fortalecer esse banco. A gente viu que hoje, apesar de estar 4-0, mas quando o Abel precisou mexer, ele colocou muitos garotos da base. Mais 2 ali que chegaram, no caso do Arthur e do Richard, vão ocupar ainda mais esse elenco. Quem sabe não venha mais um reforço aí, já que a janela foi estendida aqui dentro do Brasil, para essa equipe do Palmeiras. Vou discordar do Adiel só na questão do craque da partida. Eu acho que da partida hoje foi o Gabriel Menino. Um jogador que na saída do Danilo conseguiu jogos, não consegue num todo, mas em alguns jogos consegue suprir a ausência do Danilo. Num dos jogos fica claro e evidente o jogo de hoje, o jogo em que a equipe não ofereceu perigo nenhum à defesa do Palmeiras e o Gabriel Menino teve espaço para jogar e fez uma excelente partida. Parabéns ao Palmeiras, campeoníssimo agora no Campeonato Paulista, bicampeão. Diga-se também que há de se ressaltar que o Palmeiras foi campeão, fazendo esforço, parece que só na final do Campeonato Paulista. Pois é, o Cássio citou aí o Gabriel Menino como craque da partida, eu concordo. Para mim também é o craque da partida. E eu queria ouvir do Adiel também sobre o bagre da partida, o nosso astronauta. Quem você acha que foi o pior em campo hoje? Estevão, difícil falar só sobre um, né? Porque a bola não chegou ao Bruno Mezenga, então ele não conseguiu ser decisivo. Se eu fosse escolher um, eu vou escolher um do Palmeiras, tá?
que parece que estava desconectado com a partida, que é o Dudu, que quase foi expulso e talvez em alguns jogos, outros jogos, poderia ter sido expulso. Se não fosse numa final, entendeu? Se fosse num clássico, talvez ele poderia ter sido expulso. Então, o bagre da partida, para mim, é o Dudu, sem sombra de dúvidas. Dudu, concorda, Cássio, como astronauta do jogo hoje? Concordo com o Ediel Reis. Haveriam vários bagres para ser escolhido nessa partida, mas o Dudu, pela covardia que ele fez ali, dar um soco no atleta do Água Santa, quando o atleta está de costa. Mas o atleta do Água Santa valorizou. Para mim isso é mínimo. O simples ato dele ter direcionado um soco ao atleta do Água Santa é uma atitude antidesportiva. Rafael Claus foi benevolente com o Dudu e não expulsou. Mas pela atitude antidesportiva do Dudu, para mim ele é o bagre da partida. Bom, então o Dudu aí, o astronauta bagre da partida. E com isso temos a final do Campeonato Paulista, Palmeiras campeão, Água Santa fica com o vice. O campeonato que fizemos aqui no Meio Armadores foi o primeiro campeonato aí do Meio Armadores oficial. A gente fez alguns jogos na Copinha, né? Mas a gente acompanhou aí o Paulista quase que todo, né? Principalmente jogos de São Paulo e do Corinthians. Na reta final a gente focou aqui nos jogos do Palmeiras, que foi o único grande aí que restou. E é isso, agradecer aí ao Adiel, ao Cássio por todo o campeonato. Infelizmente hoje não foi o encerramento que gostaríamos, mas é isso. Diga lá, Cássio.